Olá, pessoal. Essa daqui vai ser uma outra aula introdutória, mas menos introdutória do que a aula anterior, que foi aquela em que eu introduzi para vocês algumas datas importantes com alguns comentários sobre o teatro grego. E agora eu vou mostrar para vocês algumas características genéricas, né, algumas características bem gerais do teatro grego, que se aplicam tanto à tragédia quanto à comédia. Na maior parte, as informações são sobre a tragédia, que é bem mais documentada do que a comédia. Mas, em muitos aspectos, são informações válidas para ambas, porque, afinal de contas, eram apresentadas nas mesmas ocasiões e nos mesmos espaços, né, com as mesmas, mais ou menos com as mesmas características. Pois bem, então, o que eu quero deixar claro para vocês é que o meu interesse principal, como eu já disse para vocês quando eu apresentei o programa de disciplina, o meu interesse principal, meu objetivo nessa disciplina não é discutir temas das tragédias, não é discutir heróis, heroínas, religião, o tema do sacrifício, qualquer coisa assim dentro das tragédias. O meu interesse principal é fornecer elementos para vocês, para que vocês sejam capazes de ler uma tragédia, de pegar uma tragédia e entender que tipo de texto é aquele, entender as convenções daquele texto, suas características e serem capazes de ler por vocês mesmos, né? Fornecer, então, elementos, instrumentos para que vocês apreciem esse tipo de manifestação artística. Então, essa é uma aula sobre as características gerais do teatro grego. Eu reforço, eu sei que está em inglês, e eu não vou exigir a leitura desse livro para vocês, né? Mas eu reforço muito aquele livro que eu deixei na nossa pasta do Ian Story, sobre o drama na Grécia Antiga. Aquele livro é realmente fabuloso, a melhor introdução que eu conheço. E se vocês puderem ler, se vocês tiverem, conhecerem inglês, vale muito a pena ler aquele livro, realmente. Então, eu vou fazer então essa pequena introdução e eu vou tentar ser breve e conciso para que esse vídeo não seja muito insuportável. Pois bem, então, a primeira coisa que eu acredito que vocês queiram saber, porque quando estava no lugar de vocês, eu sempre quis saber isso, é como é que nós sabemos o que nós sabemos sobre o teatro grego? De onde vêm as nossas informações sobre isso, né? Quando a gente diz que o teatro grego era assim ou assado, a partir de que nós dizemos essas coisas? Então, como eu disse para vocês na aula sobre aquelas datas importantes, aquelas datas, grande parte das informações daquelas datas vinham de inscrições, e uma outra série de datas vinha de informações de textos, né? Às vezes de coisas que tinham que ser deduzidas a partir de referências históricas e assim por diante. Então, no caso do teatro grego, não é muito diferente. As nossas fontes sobre o teatro grego, sobre a nossa informação sobre o teatro grego, sobre como ele era, como suas características, o que acontecia lá e que modo acontecia, são basicamente 4. A primeira são os próprios textos, né? Os próprios textos literários, né? Como eu vou mostrar para vocês quando a gente começar a ler as tragédias, nas aulas que eu gravar sobre as peças elas mesmas, às vezes as peças nos dão informações sobre elas próprias ou sobre o teatro, né? Ou então nós conseguimos retirar informações cênicas, imaginar informações cênicas a partir do texto que nós estamos lendo.
Então, uma fonte é essa, né? E eu vou mostrar para vocês, como quando a gente estiver lendo, por exemplo, alguns coros, a gente vai ter que imaginar como aquilo era encenado. E para imaginar como aquilo era encenado, a gente tem que imaginar as limitações e as possibilidades do teatro. Outro texto literário importante é a comédia que nós temos, sobretudo, que é a comédia do Aristófanes. Como disse para vocês, nós não temos todas as obras do Aristófanes, né? Mas o que nós temos é muito importante. Nós temos uma série de outros fragmentos também, tanto do Aristófanes quanto de outros autores, que também são importantes textos literários com informações sobre o teatro grego, de modo geral. E por que eles são importantes? Bom, a gente vai ver ao longo, né, das outras aulas que, no caso da tragédia, a tragédia nunca se dirige ao público, né? A tragédia, ela é completamente... O texto da tragédia, a encenação da tragédia, é contida em si mesmo, não dialoga com o público. Talvez, em algumas ocasiões, isso a gente possa imaginar que sim, mas mesmo assim não é... A gente pode imaginar que não também, como a gente vai ver depois. Mas, então, a tragédia, ela nunca dialoga com o público, ela nunca pergunta, faz referência, se dirige ao público, nunca rompe essa parede entre a peça e o espectador. Mas a comédia, sim. A comédia, a todo momento se dirige ao espectador e, além disso, fala de si, fala da própria peça e de outras peças, de outros autores. De modo geral, ainda que a tragédia seja bastante... Em alguns momentos a gente possa identificar alusões contemporâneas, a fatos, a eventos políticos, a pessoas contemporâneas às peças, de modo geral, a tragédia não trata explicitamente do seu momento político, né, da sua contemporaneidade, embora ela possa espelhar. Vocês vão ver mais para frente, quando a gente tratar do Ésquilo, que em uma outra passagem a gente pode entender, pode perceber referências à história, à política contemporânea à peça. Mas no caso da comédia, não. A comédia, ela fala a todo momento sobre si própria e sobre personagens contemporâneos a ela. Por exemplo, o Aristófanes tem uma tragédia chamada As Nuvens, na qual ele fala, ele tira sarro do Sócrates, né, que é contemporâneo à peça, e provavelmente estaria assistindo a peça quando a peça foi encenada. Então, ele parodia pessoas famosas, políticos, intelectuais, e parodia também a tragédia. Como vocês vão ver numa das peças, nas Nuvens, que a gente vai ler, o Aristófanes parodia Ésquilo e Eurípides. Então, os próprios textos são importantes. A comédia é uma fonte importantíssima de informação sobre o teatro, porque ela fala sobre si mesmo e fala sobre a tragédia também. Uma outra fonte importante são os testemunhos literários, né? Os testemunhos literários. Desses testemunhos literários, o mais importante, de longe, é a poética do Aristóteles. Dos textos antigos, é a que trata diretamente da tragédia, e é uma fonte bastante importante, embora problemática, né, que pode nos induzir a erros complicados. Né? A gente vai tratar disso depois, e de qualquer forma também indico aquele livro que eu deixei na nossa pasta também, da Florence Dupont, que é Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Ocidental. O capítulo introdutório sobre aquilo é bastante interessante, dá uma noção dos problemas que a visão aristotélica impôs na nossa apreciação do teatro grego. Então, esse é o testemunho mais importante, mas não é o único. Né? Há Platão, outros escritores diversos, os oradores, por exemplo, discursos jurídicos que citam tragédias, que mencionam fatos, que mencionam acontecimentos
ações, atividades relacionadas à tragédia, né? Porque a tragédia era um fenômeno, como eu vou falar na sequência, era um fenômeno da cidade, que envolvia a cidade de uma forma muito intensa. Então, a gente escuta, por exemplo, Demóstenes falando que ele deu tanto dinheiro lá para financiar um coro de tirambos. A gente escuta outros trechos, por exemplo, em que o sujeito fala que ele não era sovina, que ele sempre participou da vida política da cidade e financiou não sei quantas tragédias e assim por diante. Então, esses textos, né, todos os textos literários, de modo geral, todos não, claro, que há sempre algo que pode implicar, que pode nos dar elementos sobre a tragédia. Por exemplo, o Banquete do Platão. O Banquete do Platão, vocês já devem ter lido, ele se passa, é fictício, né? Mas ele se passa na noite posterior à vitória do Agatão. O Agatão é um tragediógrafo que existiu de verdade, nós não temos nada dele, nós não sobrou nenhuma peça dele, ele é posterior a esses três grandes tragediógrafos que a gente conhece, o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides. Ele é contemporâneo praticamente ao final da vida do Sófocles e do Eurípides, mas o sucesso dele seria um pouquinho depois. E ele, então, o Banquete do Platão se passa nessa noite de comemoração de uma vitória dele. Esse tipo de texto também nos dá elementos, informações sobre o teatro grego. Outra fonte são as fontes arqueológicas, né? Os restos físicos dos teatros, por exemplo, guardam inscrições, guardam desenhos e nos dão ideia de como aqueles textos que a gente conhecia eram desenvolvidos e encenados ali. Então, existem os restos físicos dos teatros, que também são uma fonte importante de informação sobre o próprio teatro, obviamente, né? Embora isso seja complicado, como eu vou dizer para vocês na sequência. E uma quarta cena, uma quarta fonte importante de informação sobre o teatro são as representações de cenas teatrais, tanto afrescos, mas que praticamente sumiram, né, quanto alguns vasos que restaram. Existem muitos vasos, como eu vou mostrar para vocês mais adiante, eu coloquei umas imagens aqui, e esse arquivo, esse handout, esse arquivo aqui que eu estou usando, que eu estou mostrando para vocês aqui na aula, eu vou colocar na nossa pasta também, não se preocupem. Mas, enfim, há diversos quadros, diversos vasos, representações. Os vasos gregos eles costumavam ser ornados, ornamentados com pinturas, com desenhos, e muitos deles representam cenas metateatrais, fora do teatro, com cenas sobre o teatro. E grande parte dos vasos contém cenas retiradas das peças, né? São cenas que que descrevem, que representam cenas das próprias peças. Então, por exemplo, uma cena do Orestes matando a Clitemnestra, sua mãe. Mas a representação é essa, né, do Orestes matando a Clitemnestra. Não é uma representação meta-teatral, digamos assim, dos bastidores do teatro. Mas algumas, como eu vou mostrar para vocês aqui, olhem só. Esse vaso, por exemplo, se vocês olharem, né, vocês vão ver uma cabeça aqui, um instrumento de sopro aqui e coisas do tipo. Aqui, outra cabeça, né? Isso não é uma cabeça, isso seria uma máscara. Então, esse quadro representa atores, né? Um coro, atores do teatro. Vejam aqui um outro quadro,
um outro quadro com atores também, né? Isso aqui seria uma máscara, essa aqui seria outra máscara, isso aqui provavelmente é uma representação de Héracles, né? Porque essa pele de leão e esse cajado eram símbolos do Héracles. Aqui nós temos uma outra representação de atores se trocando, né? Então, é esse tipo de informação contida nos vasos, por exemplo, que também é importante para nosso conhecimento do teatro grego. Mas eles são bem menos raros, eles são bem mais raros do que quadros que contêm representações de peças, de cenas das peças escritas, como disse para vocês. Então, basicamente é isso, daí que, né, e das inscrições que eu tinha mostrado para vocês, né, que, como eu também deixei um livro lá na nossa pasta, que contém, né, inscrições que contêm informações sobre o teatro, né, relativas, relevantes para o teatro grego, está lá na nossa pasta também. Bom, uma hipótese, né, sobre a origem do teatro grego. Essa é bastante controversa, né? Normalmente se associa ao teatro, à tragédia, sobretudo. Bom, o Aristóteles, sempre ele diz na Poética que a tragédia surgiu dos improvisos dos solistas de Ditirambo. Ditirambo, né, os coros de Ditirambo eram uma forma, eram coros líricos, né, de poesias que eram cantadas por coros de... Isso pode variar, não se sabe exatamente quantas pessoas compunham coro, mas em determinado momento, no período clássico, podiam chegar a 50 pessoas, 50 vozes. Aparentemente, nessas composições corais, que eram cantadas, né, eram cantadas e provavelmente acompanhadas de algum instrumento musical, havia algum momento de solo, em que um solista, né, um cantor, dialogava de alguma maneira, interagia com o resto do coro. Então, segundo Aristóteles, essa seria a origem da tragédia, né? E essa não é uma informação muito segura, né? Não é uma informação muito segura, mas não deixa de ser improvável. Se vocês lerem as tragédias, vocês vão perceber, caso vocês já tenham lido, vocês já devem ter percebido que a tragédia contém coros, né? Tem uma parte que é um coro. Então, a tragédia, essa parte coral, ela é uma parte cantada, ela é uma parte que normalmente ela envolve canto, né? E música, provavelmente, algum acompanhamento musical. Pois bem, além, né, do coro ser composto por diversas pessoas, ou seja, por diversos membros, né, o coro podia ter 12 a 15 membros compondo um coro, e de ser musicado, esses coros das tragédias têm elementos de um dialeto grego chamado dialeto dórico. Pois bem, eu vou falar depois, né, mas não se preocupe, as tragédias eram encenadas em ático, no grego ático, esse o grego falado em Atenas. Mas os coros tinham pinceladas, não eram o dialeto dórico exatamente, mas tinham pinceladas desse dialeto dórico. Isso é um sinal, uma pista de que as tragédias teriam evoluído a partir da lírica coral. Então, pode coincidir com essa hipótese do Aristóteles. Por que teriam? Qual é a relação com a lírica coral? É que a lírica coral, a poesia lírica coral, como, por exemplo, em Píndaro, em Baquiles e outros poetas, outros líricos corais,
né, que compunham para coro, para muitas pessoas, né, que eram cantadas, elas eram compostas no dialeto dórico, né, era o dialeto literário dedicado a esse gênero, especificamente. Então, é possível, né, é uma hipótese provável que a tragédia tenha evoluído, seja uma evolução, ou uma forma derivada. Evolução é errado, né? Não é uma boa ideia, como se evolução parece que é uma coisa que se tornou melhor. Não é isso, né? A ideia não é de ser melhor ou pior, nem necessariamente a ideia de que a lírica coral tenha se tornado tragédia. Não é isso que eu quis dizer. Eu quero dizer que a tragédia pode ser uma forma derivada, né? Um subproduto da lírica coral. É possível, não é improvável isso. Bom, o nome da tragédia, né? Tragédia significa o canto do bode ou o canto para o bode. No entanto, a relação entre a tragédia, né, esse canto que é a tragédia, e o bode, ela absolutamente não é clara. Muita gente já especulou que seria que o bode seria o prêmio para os vencedores nos primórdios, então por isso quem ganhava um bode. Outros de que o bode era um animal comum em sacrifícios religiosos, então era um momento, era um canto, era uma manifestação artística que acompanhava inicialmente algum sacrifício de um bode, ou coisas do tipo, né? E isso não é muito seguro, e nem vou entrar muito nesses assuntos que são muito nebulosos e que não nos levam muito a parte nenhuma. O contexto das tragédias. Bom, as tragédias elas eram apresentadas, as tragédias e as comédias, né? Elas eram apresentadas em dois festivais. Vocês se lembram lá que eu mostrei para vocês aquelas datas importantes, né? E falei um pouco dos festivais. Então, eram dois festivais urbanos, dois festivais realizados em Atenas, um chamado Dionísias Urbanas, final de março, começo de abril, organizadas pelo arconte epônimo, por um dos cargos, pelo cargo máximo, né, na política ali ateniense, e as Lenéias em janeiro, organizadas pelo arconte Basileu, que é o outro eram dois arcontes. Né? Bom, ambos são festivais em honra de Dionísio. Então, as Dionísias urbanas, as festas em honra de Dionísio, e as Lenéias também, festivais em honra de Dionísio. Essas festas, as Dionísias urbanas, por exemplo, elas têm esse nome de urbanas porque também existiam as Dionísias rurais, realizadas nos campos, que também envolviam apresentações artísticas. Todos os festivais gregos, eles envolviam alguma manifestação artística. As Olimpíadas, as Istmicas, todos os festivais, todas as festas, elas eram festas religiosas, né, que normalmente eram dedicadas a algum deus, ou alguma deusa, ou a mais de um deus, e eram festas que envolviam manifestações artísticas, não necessariamente em honra desse deus especificamente. Digo, as manifestações artísticas não precisavam ser exclusivamente em honra a um deus específico, mas todo momento do grego envolvia alguma manifestação artística. Pois bem, então, as tragédias e as comédias também, elas eram apresentadas nesses dois festivais. Existem evidências, né, de que as peças, às vezes, eram encenadas em outros contextos, sobretudo em momentos tardios, né, que havia apresentação de peças, mas no auge do teatro grego, o seguro era que as peças fossem encenadas nesses festivais. As Dionísias eram o principal, o mais importante, o mais
prestigiado. Então, se ganhar o primeiro prêmio na de tragédia nas Dionísias Urbâneas era a grande glória para um teatro, para um tragediógrafo, né? As Lenéias eram menos importantes, mas obviamente eram dignas eram dignas de prestígio, né? Parece que as comédias eram mais proeminentes nas Lenéias do que nas Dionísias. Bom, tem um outro livro importante lá que eu deixei na nossa pasta sobre os festivais atenienses, né? Bom, então, como disse para vocês, existem evidências de que alguma peça ou outra fosse apresentada em algum outro momento, mas as peças eram seguramente apresentadas apenas nesses contextos, certo? Então, não era como a gente ia no teatro e a peça ficava lá em cartaz um mês, todas as pessoas ficavam vendo aquela peça, depois fazia sucesso e era reencenada durante um ano. Não é assim que funcionava o teatro grego, né? Eram peças feitas para uma competição, né? Todos eram competição, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas que eram apresentadas então nesses festivais em honra do deus Dionísio. Bom, vocês já devem ter ouvido muito que Dionísio é o deus do teatro, né? E ou seja, não há muito por que questionar, né, hoje em dia, que Dionísio seja o deus do teatro, o patrono, né, o deus patrono do teatro. Mas a relação entre o teatro grego e Dionísio não é clara, né? Não é clara. Ela é uma relação tanto quanto duvidosa e possivelmente advenha de um acaso geográfico. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês, é uma opinião bastante polêmica e eu particularmente fui cooptado, fui persuadido pela tese desse Scullion, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, de que, enfim, não há nenhuma evidência de que a tragédia nem a comédia sejam rituais e muito menos rituais relacionados a Dionísio. Então, são perguntas pertinentes, né, essas. Né? Dionísio seria o patrono do teatro por um acaso geográfico? Em que sentido a tragédia é religiosa, se é que ela é religiosa? E apesar da sua origem possivelmente religiosa, há traços de religiosidade nas obras ou nas apresentações? Existe uma relação intrínseca entre o teatro e Dionísio? Então, respondendo basicamente, né, eu vou deixar também esse artigo do Scullion na nossa pasta, mas essas questões elas são abordadas também naquele livro introdutório do Ian Story, que eu falei para vocês, que é um livro fabuloso. Eu não vou me alongar demais, porque isso seria a gente poderia passar muito tempo falando só sobre isso, né? Mas não existe nenhuma relação intrínseca segura, intrínseca entre o teatro e Dionísio. O mais provável é que o Dionísio seja o patrono do teatro, deus do teatro, por um mero acaso geográfico. Por quê? Porque em determinada parte de Atenas, onde era realizado, começaram a ser realizadas as apresentações artísticas, havia um templo de Dionísio, né? Essa área consagrada a Dionísio não era a única área consagrada a um deus, havia diversas partes da cidade, sempre toda cidade, às vezes uma cidade tem alguns deuses e assim por diante. Bom, enfim, nessa específica tinha uma área destinada a Dionísio. E as festas de Dionísio, em honra a Dionísio, aconteciam nessa parte. E entre as manifestações artísticas envolvidas nessa festa para Dionísio estavam a apresentação de
peças teatrais de tragédia e, posteriormente, de comédia. Bom, parece um acaso geográfico, certo? Assim, hoje em dia, parece muito mais provável que seja um mero acaso geográfico. Assim como, por exemplo, existem as Panateneias, que eram as festas em honra a deusa Atena, elas não necessariamente têm alguma relação com Atena, e elas contêm a leitura, por exemplo, uma dos pontos altos das Panateneias eram as competições dos aedos, dos rapsódios, que recitavam Homero. Homero não tem necessariamente a ver, essa manifestação artística não tem necessariamente a ver com a deusa Atena. E parece que esse é o caso do teatro também. Essa opinião é um pouco mais recente, e ela não coincide com uma certa teoria mais romântica ali, que advém sobretudo do século XIX, Nietzsche e coisas do tipo, de que existe algo dionisíaco no teatro, né? Não parece coincidir com a verdade. Em certo sentido, a tragédia nem é religiosa, ela nem é ritualística. Claro que há elementos, há cenas religiosas, mas toda a vida grega, toda a vida do ateniense, dos gregos de modo geral, é permeada por manifestações religiosas. Então, é óbvio que nesse sentido, a tragédia também é religiosa, né? Ela faz parte de uma manifestação religiosa. Mas a tragédia em si não necessariamente é um ritual ou um tipo de ritual para o deus Dionísio. É muito difícil sustentar isso, tá? Muito difícil sustentar isso. Que eu saiba, ninguém... Essa tese foi abandonada há um bom tempo já dentro dos estudos sobre o teatro, né? Vocês podem dar uma olhada nesse artigo que eu vou deixar para vocês, que é um artigo bastante interessante. É um artigo meio mais difícil, porque é um pouco mais técnico, pressupõe um pouco mais de conhecimento, mas também esse livro introdutório que eu disse para vocês trata bastante disso. Bom, essa opinião, né, de que Dionísio é o deus patrono do teatro, e que o teatro, a tragédia, tem uma relação intrínseca com Dionísio, que não é um mero acaso, ela não é uma opinião que vem do nada, e ela foi defendida por muita gente importante, com muitos argumentos, muitos artigos e muitos livros, né? Eu não posso simplesmente descartar todo mundo e dizer que essas pessoas não sabem nada, pelo contrário, sabem muito mais que eu, obviamente. Mas não são opiniões unânimes, né? E são, às vezes, esforços bastante complicados para relacionar Dionísio com o teatro. Então, por exemplo, algumas opiniões aí. O Oliver Taplin, cujo livro importantíssimo sobre a tragédia, a encenação de tragédia grega, também está na nossa pasta. Esse livro é fabuloso, é obrigatório. Ele diz que não há nada de dionisíaco intrínseco à tragédia. Ele acredita que não há. É simples. E, de fato, se a gente lê as tragédias, né, e lê os fragmentos, né, o Scalion ele faz muito bem esse cálculo. O número Dionísio não é o deus mais representado, né? Ele quase não aparece nas tragédias. Seria de se esperar que, se fosse algo intrínseco a ele houvesse algo mais ele estivesse mais presente nas tragédias, no modo geral. Ele não está, né? Apolo é até mais presente do que ele, mas não se consegue, né, a partir do que nós temos de texto, estabelecer uma relação intrínseca do teatro com Dionísio. Então, essa é a opinião do Oliver Taplin, já, né? O Jean-Pierre Vernant, que é um estudioso muito importante, ele diz que Dionísio é o deus que suprime os limites entre realidade e ilusão. Pode ser que sim, mas não há nenhum problema com isso, é verdade, né? Dionísio, pelo menos em certas versões, por exemplo, quando a gente pega, né, uma das obras
uma das poucas obras em que Dionísio aparece, que são as Bacantes, do Eurípides, o Dionísio, de fato, ele consegue perturbar, né, um dos poderes, digamos assim, do Dionísio na peça, é perturbar a noção de realidade e ilusão. Agora, daí, né, desse fato, dizer que, por isso, ele é o deus do teatro, ou seja, que dentro do que já no teatro grego, na tragédia grega, na comédia grega, os espectadores consideravam, né, os autores também, né, consideravam que o seu texto, que a sua arte, de certa forma, perturbasse, confundisse os limites entre realidade e ilusão, é um passo muito grande, né? Não há grandes pelo contrário, né? A comédia, por exemplo, está a todo momento quebrando isso. E a tragédia, embora não se refira não se dirija diretamente ao público, não há nada não há nenhuma evidência de que o espectador não soubesse que aquilo fosse uma tragédia, né? Não fosse uma obra teatral, que ao ir ao teatro ele visse aquilo como algo ele não deixasse de perceber os limites entre a realidade e a ilusão. Não é mesmo essa noção de Dionísio não é das mais seguras para a sua origem, né? O Dionísio é um deus ligeiramente tardio no panteão grego, então é complicado, né? É uma tese problemática e mesmo assim não é a partir disso, é uma noção bastante moderna de teatro e de Dionísio também para ser atribuída ao teatro grego. O Simon Goldhill, que é outro estudioso bem importante, diz que a tragédia ela é política. Ela é política e Dionísio é o deus da tragédia porque ele é o deus da subversão das ideias estabelecidas. Bom, talvez, né, existem traços em Dionísio que são traços de subversão, no sentido de que ele está associado à natureza, ao vinho, a momentos de embriaguez, de descontrole e assim por diante. Mas isso não tem relação com o teatro. O teatro não é das peças que nós não temos constantemente passagens ou elementos em que nós temos subversão das ideias estabelecidas, né? É difícil sustentar que os textos teatrais que nós temos, os textos trágicos que nós temos, representem subversão de ideias estabelecidas, né? Pelo contrário. Quando a gente pega, por exemplo, a Oresteia, ela é justamente a imposição da ideia estabelecida, das ideias estabelecidas, né? É uma peça etiológica, uma peça que mostra porque apenas é o que é, digamos assim, né? Então é difícil sustentar que as tragédias sejam subversivas ou que elas sejam, né, que sejam de alguma maneira subvertam ideias estabelecidas e que essa seja, então, uma característica delas por elas terem uma relação intrínseca com Dionísio. É muito complicado isso a partir das obras que nós temos, né? Não podemos falar de uma ideia de tragédia que não existe. O que existe são os textos que nós temos. O Richard Seaford, por exemplo, que é outro estudioso importante, ele diz que Dionísio é o deus democrático, que anula as barreiras entre o rico e o pobre, a cidade e o campo, e daí adviria a sua relação com a tragédia pelo fato de que o teatro uniria todas as pessoas ou algo do tipo. Bom, isso não tem... Era uma diversão na cidade como outra qualquer. Não era barata, precisava ser pago, muita gente não tinha dinheiro para ir. Enfim, dizer que anula as barreiras entre o rico e o pobre também não é verdadeiro, né? As próprias peças, elas não anulam a barreira entre o rico e o pobre, né? Existem
talvez alguns momentos em Eurípides em que o pobre apareça, mas de modo geral nós estamos falando são sempre nobres, são sempre heróis nobres, né, reis que estão sendo retratados, e não há nenhuma anulação da barreira entre rico e pobre, nem entre cidade e campo, né? Enfim, as teses são mais complicadas, né? São mais completas, eles não são loucos varridos que estão defendendo esse tipo de ideia, né? Mas todas as suas tentativas de relacionar Dionísio de modo intrínseco à tragédia são problemáticas, porque elas não, a tragédia, os textos e os dados que nós temos não sustentam essas teses. O Scalion, ele tem esse artigo que foi muito revolucionário, né? Tipo, causou bastante celeuma, que nada a ver com Dionísio, uma tragédia mal concebida ou incompreendida como um ritual, no qual ele defende que a tragédia não tem absolutamente nenhuma relação com Dionísio. É apenas um acaso geográfico que fez com que a tragédia fosse encenada naquele canto e acabou sendo relacionada com o deus Dionísio. Mas a tragédia em si, a tragédia com o texto trágico, os temas trágicos, os personagens trágicos, as características da tragédia, assim por diante, não tem absolutamente nada de dionisíaco. Esse é um artigo bastante interessante, vai estar colocar na nossa pasta também, para que vocês possam ler se quiserem. Pois bem, a estrutura do teatro, né? Acho que aqui a gente começa a chegar numa coisa um pouco mais segura, um pouco mais palpável, e que é importante para vocês lerem as peças. Então, é importante que vocês tenham em mente isto aqui, esta parte da estrutura da tragédia, quando vocês estiverem lendo a tragédia. Então, primeira coisa, né? Como se monta uma peça? Na Grécia Antiga, bom, primeiro, como vocês viram, nós estamos falando de um período diferente, um período pequeno, ligeiramente pequeno, mas também de um período, por outro lado, grande, em que essa forma artística se alterou, e também se alteraram as pessoas que o faziam. Em que sentido? É possível que, inicialmente, né, a coisa fosse muito mais mambembe, muito mais amadora, do que foi se tornando a partir com o tempo. Vocês se lembram, por exemplo, que naquele vídeo sobre as datas, havia lá uma data para a introdução do prêmio de melhor ator. Isso significa que antes não havia, né? A profissão de ator, ela foi surgindo, foi sendo estabelecida, né? Pessoas que viviam como atores e que eram bons atores, e que eram atores profissionais, digamos assim. Mas, basicamente, né, uma peça teatral, no período áureo da tragédia, do período da comédia também, ela era financiada por um cidadão rico, né? Era um dever cívico, certo? É um dever cívico, às vezes feito com orgulho, com boa vontade, às vezes feito por obrigação e com reclamação. O Aristófanes, por exemplo, um dos coros das nuvens, se não me engano, ele reclama do corego, né, o sujeito que financia a peça. Ele fala que o cara estava murrugando, não deu dinheiro, então eles não conseguiram produzir uma peça legal, tiveram que ficar economizando. Mas, ou seja, todo o dinheiro da peça, né, advinha desse financiamento público, né, que era um financiamento de um cidadão. Então, cada cidadão, né, qual era o processo, como se escolhia quem ia, não se sabe. Não se sabe se era forçado, se alguns se apresentavam espontaneamente, como eram escolhidos quando havia mais financiadores do que peças. Nós não sabemos. Esse tipo de informação nós não temos. O que nós sabemos é que, né, cidadãos financiavam a montagem das peças, né? Então,
Qual era a estrutura? Qual era a estrutura? Essas peças, como eu disse para vocês, normalmente elas eram encenadas apenas nesses dois festivais, sobre essas ocasiões. Mas, obviamente, esse povo todo que fazia a peça tinha que ser alimentado, eles precisavam ensaiar, alguns profissionais precisavam ser pagos a partir de algum tempo, e assim por diante. Bom, então, a estrutura, a peça era financiada por um cidadão, né? Por um cidadão. Como eu disse, né, para vocês, essas peças, elas eram apresentadas nesses festivais. E elas eram parte de uma competição. Né? Elas eram apresentadas para competir. Não era um entretenimento completamente desprovido de propósito, para pura diversão. Claro que ele era para diversão de quem assistia, mas era uma competição. Né? Vocês se lembram lá na leitura daquelas datas que eu dei para vocês, que havia lá o primeiro prêmio, o segundo prêmio, assim por diante. O que acontece é que nos festivais, por exemplo, nas Dionísias urbanas, no caso das tragédias, havia 3 tragediógrafos. Apenas 3. Apenas 3 na competição. Cada tragediógrafo apresentava 3 tragédias e um drama satírico. Ou seja, quando a gente fala da importância da Oresteia, por exemplo, é por isso, porque a Oresteia é a única trilogia que nós temos. Todos os tragediógrafos antigos, eles eram obrigados a apresentar para a competição 3 tragédias, 3 textos trágicos e um drama satírico. Eram 4 peças que cada um deles apresentava, cada um num dia do festival. E um 4º dia do festival era dedicado à comédia. Na comédia, eram 5 comediógrafos que apresentavam apenas uma peça cada um. E isso num 4º dia. E no 5º dia, nós tínhamos uma competição de coros de ditiramba. Então, né, no festival, nas Dionísias urbanas, porque na casa das Lenéias nós não sabemos muito bem, temos menos informações sobre as Lenéias do que sobre as Dionísias. No caso das Dionísias, havia outras celebrações, antes e depois, para o deus e coisas parecidas, mas especificamente a parte da tragédia era formada por, a parte do teatro era formada por 3 dias de tragédia, um dia de cada tragediógrafo, um dia de comédia com 5 comediógrafos e um dia competição de coros de ditiramba, que geralmente representavam as cidades, os demos, nos diversos vilarejos que compunham a cidade de Atenas. Né? Cada vilarejo mandava o seu coro representante. Pois bem, então, eram apenas 3 comediógrafos, 3 tragediógrafos e 5 comediógrafos. Como esses 3 eram escolhidos? Não sabemos. Nós não sabemos. Qual era o júri que escolhia, que decidia? Porque processos, com que critérios eles decidiam? Não sabemos. Nós não temos informações sobre essas coisas. Nós sabemos apenas que eram 3 tragediógrafos que apresentavam 3 peças, 3 tragédias mais um drama satírico. E que essas peças eram financiadas pelo coelho, por um cidadão. Né? Cada cidadão financiava um autor. Como se dava a escolha, como se dava a ligação do financiador com o autor? Não sabemos também. Não sabemos como eles eram escolhidos, não sabemos se a escolha era às cegas, era feita pelo arconte, pela cidade, nós não sabemos nada disso. Né? A única coisa que nós sabemos era isso. Quem fazia o teatro? Né? Normalmente, como eu disse para vocês, quem financiava era um cidadão rico, um cidadão que podia pagar.
quem fazia o teatro normalmente eram os cidadãos. Aos poucos, começou a haver, obviamente, uma profissionalização do teatro, né? Um ator profissional, assim por diante. Mas no começo, provavelmente, eram pessoas que, era qualquer cidadão que fazia o que fazia, que fazia o texto. Então, tudo era feito ali, né? O diretor, o autor, normalmente, além de escrever a peça, ele era o diretor também, né? Ele que dava as instruções, as instruções gerais, e muitas vezes ele era também o ator. O Aristófanes foi ator de suas peças, a anedota contada pelo Aristófanes é que o Sófocles seria o primeiro autor a não ser ator também, porque a voz dele era muito fraca, algo do tipo. Enfim, os atores, os autores, né, os dramaturgos, os escritores, eles estavam envolvidos em todas as etapas da produção e da apresentação da peça, normalmente. Né? O teatron. O teatron é o lugar onde se vê, vem de um verbo grego que significa ver. E é o lugar onde se vê, o lugar onde se assiste. Nós temos resquícios de teatros, sobretudo o famoso teatro de Epidauro, que é imponente, magnífico, né, belíssimo. E nós temos, então, resquícios dos teatros em pedra, mas que são teatros posteriores, que não são os teatros nos quais o Ésquilo, o Sófocles, Eurípides ou Aristófanes se apresentaram. Não representam. Desses teatros, nós não temos absolutamente nada. Por quê? Porque provavelmente eles não eram teatros como o Epidauro. Eu já vou passar para uma imagem do Epidauro aqui. É bem possível que a época áurea do teatro grego tenha sido encenada em palcos improvisados, com assentos na própria encosta na própria encosta de uma montanha, com um lugar mais baixo no qual se via então se viam o coro e os atores, né? É possível que fosse algo bem próximo de uma apresentação de rua. Esquené, por exemplo, de onde vem a nossa palavra cena, é uma palavra que em grego significa cabana, tenda, algo do tipo. Então é possível que no período clássico, assim, no período áureo do teatro grego, tudo fosse bastante improvisado, feito de madeira, panos e coisas do tipo. Não era, provavelmente não era imponente como isso daqui. Opa. Como isso daqui, né, que é uma foto do Epidauro, que existe até hoje, no qual se encenam peças, tragédias e tal. Aqui vocês podem ver, né, que é o que nós conhecemos da nossa ideia de teatro grego, né, de anfiteatro grego. Aqui a parte onde ficaria o coro, aqui as arquibancadas para os espectadores, e aqui haveria a esquené, né, essa tenda, que no caso não era mais uma tenda, nesse aqui, mas era de pedra, era onde ficavam os atores, onde eles se trocavam e assim por diante. Aqui, não, antes, aqui uma reconstrução, né, do que seria o Epidauro. Aqui, essa parte toda, com 2 andares, por exemplo, já serviria para representar, como nós vamos ver, palácios, templos e assim por diante, né? Aqui portas por onde podem entrar e sair atores, né? Os eisodoi, né? As entradas por onde entram os atores, a parte do coro e assim por diante. Mas isso aqui
não corresponde ao teatro no qual Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes apresentaram. Provavelmente não era isso. Provavelmente na sua época era algo muito mais simples, com banquinhos de madeira, ou mesmo as pessoas sentavam no chão, nas encostas do morro. Era provavelmente muito, muito, muito mais simples do que isso. Bom, atores e roupas, né? Isso é um dado importante que nós esquecemos quando nós estamos lendo, né? Porque quando nós estamos lendo, nós vemos os personagens e nós imaginamos os personagens. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente é que todos os atores no teatro grego, tanto nas comédias quanto nas tragédias, eram homens. Tá? Todos. Então, todas as mulheres nas tragédias, elas eram representadas por homens. Todos os atores eram homens. E todos os atores usavam roupas, obviamente, né? Um tipo de roupa característica para o personagem, e usavam máscaras. Então, nenhum ator aparecia sem máscara. Quando nós vemos, por exemplo, a Clitemnestra ou a Cassandra, né, na primeira tragédia que nós vamos ler, aí no Agamemnon, são homens. São homens que estão vestindo roupas características, né, com símbolos característicos dessas personagens, e que usam máscaras de mulheres. Né? Isso é importante, é fundamental ter em mente. Então, isso nos faz refletir sobre muitas coisas. Por exemplo, que o teatro grego não é um teatro da expressão facial. Essa expressão facial, que nós sempre imaginamos, né, associada ao bom ator, que o bom ator nos persuade, isso não faz parte do teatro grego. É outro tipo de teatro, é outro tipo de espetáculo. E é isso que nós temos de ver quando a gente tem em mente quando a gente estiver lendo os textos, e eu vou mostrar para vocês. Bom, nós lemos as peças também, e às vezes nós não nos damos conta das regras, né, das limitações. A gente vê lá um monte de personagens e acha que cada personagem é desempenhado por um ator diferente. Né? Quando a gente assiste um filme, o filme tem 50 personagens, são 50 atores diferentes. Não é o caso do teatro grego. Né? O teatro grego tem uma limitação. E ele tem uma limitação que precisa ser seguida, porque ele é uma competição, nunca se esqueçam disso. Ele é uma competição. E nessa competição, todos os competidores, eles têm que seguir as mesmas regras. Então, no teatro grego, nós temos os personagens que são 2 ou 3 falantes na tragédia. Nenhuma tragédia grega tem mais, das que sobraram para nós, né, no período clássico, nenhuma tragédia grega tem mais que três personagens falantes ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo. Não estou dizendo que sejam 3 que falem durante toda a peça, mas que falem. Não existe nenhuma cena em tragédia grega, que seja composta que tenha mais do que 2 atores falando mesmo que 3 atores falando ao mesmo tempo. O mais comum são 2, algumas são 3, como nós vamos ver, mas nunca mais do que isso. Isso é uma regra. Nenhum ator, nenhuma peça tem mais que 3 atores falando ao mesmo tempo. Ponto. Certo? Na tragédia. Na comédia, nós podemos ter possivelmente 4. Né? Existe uma passagem, por exemplo, que nós vamos ver, que provavelmente tem 4 atores falando numa cena só. E em Menandro, na Comédia Nova, parece que tem uma cena com 5, mas na tragédia eram no máximo 3. O Aristófanes, né, o Aristóteles conta na Poética que a tragédia teria nascido, então, né, desses improvisos do solista do coro. Então, seria um ator só e um coro. Depois, ele diz que o Ésquilo introduziu o segundo ator. Então, seriam 2 atores e o coro. E que o Sófocles teria introduzido o terceiro ator e os coros. Né? Então, são 3 atores falantes e o coro. Mas essa informação ela é muito problemática porque não existe isso. Assim, é inconcebível que um autor introduza
novo ator falante, que ele mude a regra do jogo porque ele quer. Então, não é, pode até ter sido verdade, né, que esses autores, né, que o Ésquilo tenha sido o primeiro a usar 2 atores e que o Sófocles tenha sido o primeiro a usar 3 atores. Pode até ser verdade, nós não sabemos. O que certamente não é verdade é que eles introduziram isso a bel prazer. Né? Eles não chegaram hoje e falaram assim, acabou, aqui hoje eu vou usar 3 atores, vou usar 4 atores, e assim por diante. Certo? Isso não é uma regra do jogo, essa regra é dada para todos e eles têm que obedecer. Bom, pois bem, então eram 2 ou 3 atores falando na tragédia e 4 nas comédias do Aristófanes, até 4. Havia personagens mudos. Né? Os personagens mudos podem ser muitos, como vocês vão ver, sempre há uma referência ou outra a personagens mudos. Não há limite para esses. Né? E nós não sabemos quantos são, se são os mesmos e como eles apareciam, como eles eram cooptados ou empregados na organização da peça. Né? E o coro, né? O que é a tragédia? E a comédia também, o teatro grego, no geral, como eu disse para vocês na introdutória, é uma sequência de partes faladas ou recitadas de uma maneira bastante estilizada, né, mas quase em prosa, só que é poesia, é metrificado, alternadas, né, que são as partes, os episódios, alternada com partes do coro, que são partes cantadas. Então, nós temos, os personagens, né, e o coro. O coro, que significa dança em grego, na verdade, né? Não é canto, mas é dança. O coro, ele podia ter 12 ou 15, ou 15 membros na tragédia. E na comédia, 24, até 24. Em Ésquilo, nós temos essa informação de que tem 15 no Sófocles, mas em Ésquilo, por exemplo, nós vamos ver na Oresteia, que nós temos certeza que tem 12, certo? É uma informação concreta de que nós temos 12 ali. Bom, o coro, ele é um elemento interessante da tragédia para a gente ver como a tragédia pode mudar ao longo do tempo. Né? O coro ele tem uma importância, muitas vezes ele parece ser o coração da tragédia, né? E ele tem uma função bastante não vou dizer limitada, digamos assim. Né? O coro nunca age na tragédia. Às vezes ele é um personagem a mais, mas normalmente ele representa pessoas impotentes para a ação, que não conseguem definir nada na ação, e que são anciãos, velhos, ou escravas, e assim por diante. Bom, espera aí que eu vou ter que parar essa gravação aqui, porque estão me enchendo. Não. Tá, deixa. E, enfim. Então, o coro normalmente era formado por pessoas que eram impotentes dentro da ação, não podiam decidir, e que apenas manifestavam sua opinião. Né? Então, a função do coro muitas vezes é expor a situação, expor o que seria a visão, o bom senso, a visão do povo, da população e assim por diante. Mas, enfim, até me desconcentrei com esse interfone tocando aqui, mas a gente vai ter bastante ocasião de falar de coros depois, conforme a gente for lendo. Né? Como disse para vocês, o coro ele tinha pinceladas nesse dialeto dórico, ao passo que as outras passagens faladas, né, recitadas pelos personagens, são no dialeto ático. Né? O coro, normalmente, como disse para vocês, a tragédia, e nós vamos ver depois, né, a tragédia ela é basicamente composta por um prólogo, que é uma parte com os personagens, não com o coro, uma entrada do coro, e passar outros episódios, cantos do coro,
episódios, canto do coro e um canto do coro final, né? Um encerramento com o canto do coro. Basicamente é essa a estrutura de uma tragédia, né? Uma alternância entre partes com os personagens e com os coros. A gente vai ver isso nas tragédias, vão ver como isso é muito mais rico, muito mais variegado do que parece ser, né? Então, o coro, ele tem nas suas entradas, nas suas participações, uma das suas participações tem um nome técnico, digamos assim. A primeira entrada é o párodo, chamado párodo. Depois eu explico para vocês, porque já está ficando meio comprido demais esse vídeo, né? Mas depois eu falo para vocês do que significa cada coisa quando a gente estiver vendo cada um dos vídeos, né? Quando a gente estiver lendo. Então, o párodo é a primeira entrada do coro, depois nós temos o episódio. Estásimos são cantos do episódio dos personagens, né? Quando há personagens. Estásimos são cantos do coro, quando o coro já está em cena, depois que ele entrou. E depois o êxodo, que é o canto final, né? É o canto de saída. Às vezes, podia haver coros secundários, como nós vamos ver nas Eumênides, que é bastante interessante do ponto de vista cênico. A esquené, como disse para vocês, a esquené, aquela tenda, né, era algo que representava um lugar, né? Então, por exemplo, na Oresteia, né, que é composta pelo Agamemnon, as Coéforas e as Eumênides, nós temos no Agamemnon um palácio, né, a esquené, ela representa o palácio de Agamemnon. Nas Coéforas também a peça se passa no mesmo tem a mesma esquené, é um palácio. Mas nas Eumênides nós temos uma mudança. Nós temos dois lugares, mas começa num templo na frente do templo de Apolo. Então, todas as tragédias gregas, elas se passam ou em algum lugar vazio, como em torno de um túmulo, alguma coisa do tipo, ou elas pressupõem um lugar no fundo, uma casa, um palácio, e assim por diante, né? Um templo, uma caverna, como no Filoctetes, e assim por diante. E essa coisa, no fundo, era a esquené, né? Então, a tragédia era sempre feita na frente disso, nunca dentro da esquené, por motivos óbvios, né? Porque lá não dava para ver nada e era um lugar onde as pessoas ficavam, os atores, os técnicos e assim por diante, onde as pessoas trocavam de roupa e tal. Pois bem, parece que no começo não havia a esquené, né? Aristóteles também diz que foi o Sófocles que introduziu a esquenografia. Esse termo é muito debatido, né? Se seria a representação, a grafia, a pintura, né, do fundo, em vez de ter, por exemplo, só uma tenda, e vamos fazer de conta que essa tenda é um palácio, seria, então, a partir de um determinado momento, colocar um pedaço de madeira ou um pano que pintado como se fosse um palácio. Nós não sabemos exatamente o que significa a esquenografia, que o segundo Aristóteles teria sido introduzida pelo Sófocles, né? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que, por exemplo, na Oresteia, de 458, nós já temos a esquené, com certeza, né? Mas quando ela surgiu, nós não sabemos. Segundo Aristóteles, como disse, o Sófocles teria introduzido a esquenografia, mas esse termo, como disse para vocês, não é claro, porque nós não sabemos se é uma pintura na frente da tenda ou se é a própria tenda que simboliza alguma coisa. Peças antigas do Sófocles, por exemplo, como Persas, Sete Contratelas e Suplicantes, parecem prescindir da esquené. Elas parecem poder ser encenadas sem esquené, sem nada no fundo, mas ao redor de um túmulo, ou seja, serem encenadas só com um palco, sem pressupor nada no fundo. A gente vai falar sobre isso quando a gente estiver lendo as tragédias e vou mostrar isso tudo para vocês, não se preocupem. Pois bem, então elas parecem prescindir, mas ela é central em muitos outros, como nas Coéforas e nas Coéforas, né? Que ela parece ter uma prescindível, fundamental. A esquené é uma peça fundamental da trama.
Na Electra, por exemplo, parece ser uma terceira entrada, né? Quer dizer, normalmente, como eu disse para vocês, os atores entravam e saíam pelos eisodoi, né? Para essas entradas laterais. Mas há muitas tragédias que usam a esquené como mais uma via de entrada ou saída de personagens, né? Aumentando assim então as possibilidades cênicas, como nós vamos ver depois, né? Outros recursos usados no teatro antigo eram o teologeion, a mekané e o equiklema. Vejam, essas três que eu vou falar agora são coisas mais problemáticas. Nós sabemos que existem, né? O Aristófanes, por exemplo, faz piada com o equiklema, quando ele vai fazer piada com o Eurípides, tem uma peça em que o Eurípides aparece, e ele fala, usa o equiklema para vir para cá, e coisas do tipo. Então, nós sabemos que essas coisas todas existem, mas em diversos momentos, como nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês nas peças, não se preocupem, em diversos momentos nós não sabemos se, de fato, esses recursos estão sendo usados ou não. Porque nós podemos tanto imaginar as cenas com eles, como sem eles. Então, o primeiro é o teologeion, né, que vem de logos, que é falar, e theos, Deus, que seria uma plataforma alta, um lugar acima da esquené, por exemplo, em que algum Deus apareceria para falar. Né? Os deuses aparecem em lugares elevados, né? Uma plataforma em que apareceria um Deus e lá ele falaria como se estivesse voando, algo do tipo. Um outro elemento seria a mekané. Mekané é algo tipo um guindaste, uma vara de pescar grande, assim, em que algum deus, geralmente, apareceria voando. É óbvio que esses recursos, esses efeitos especiais são extremamente grosseiros, né? É óbvio que a plateia vê o cabo, a corda e assim por diante. Então, é possível que, por exemplo, na Medeia, quando aparece o sol, assim por diante, se estivesse no mecané, algo do tipo. A nossa expressão Deus ex machina vem disso daqui, exatamente, né? Um Deus que aparece da mecané, a partir de uma mecané, justamente disso daqui. É um Deus que é colocado em cena do nada para resolver uma situação. É esse elemento. E o equiklema é um tipo de uma plataforma que saía da esquené, de dentro da esquené, de debaixo da esquené, e era trazida sobre rodas para a parte frontal, né? para que o público pudesse ver uma cena que teria acontecido no interior da esquené. Né? Porque, como eu disse para vocês, toda a cena ela acontece na frente. Então, quando personagens, por exemplo, entram no palácio, o que eles fazem ali no palácio, nós não sabemos. Essas coisas, elas são sempre contadas por quem sai do palácio, como a gente vai ver em seguida. Então, algumas vezes, por exemplo, existe um fato que aconteceu lá dentro, as pessoas se mataram lá dentro do palácio, e pode existir o recurso de trazer esses cadáveres para fora, né, para mostrá-los para o público. Mas isso é problemático. Nós não sabemos também muito bem, não podemos dizer com certeza quando isso está sendo usado nas peças. Podemos pressupor, como eu disse para vocês, nós vamos mostrar. Mas, certamente, é algo bem grosseiro, né? Por isso que o Oliver Taplin, ele diz que o teatro grego é um teatro da mente. Não porque seja um teatro intelectual, ele era, não é isso o ponto, é óbvio que era, mas é porque é um teatro da imaginação, né? É onde faz de conta, o cara está lá, ele está vendo a cordinha, ele está vendo todas as limitações, né? As peças eram encenadas durante o dia, porque tinha que haver luz natural, e assim por diante. Então, o sujeito sentava lá, ele sabia muito bem, ele via todos os defeitos, né, todos os erros de continuidade, não era isso que eu queria dizer, todas aquelas falhas, né, que quando a gente vê nos filmes, alguma coisa que ficou, isso não era escondido, não necessariamente era escondido num teatro grego, né.
Pois bem, então, aqui eu coloquei aqui duas definições de tragédia, e depois a gente vai nessa do Aristóteles aqui, que é famosíssima, que nós vamos estudar, nós vamos analisá-la, vamos ver que não tem absolutamente nada claro aqui, quando a gente vai tratando do Aristóteles, né? O Aristóteles diz na Poética que a tragédia é uma imitação, é uma representação de uma ação de caráter elevado. É sempre séria, né? A tragédia costuma ser séria, algo elevado, sério, ao contrário da comédia, né? Ou seja, completa e de certa extensão, porque cada tragédia ela se encerra em si mesma, né? Ela tem uma extensão temporal que pode ser de horas, de um dia ou de algum tempo, mas ela se encerra em si mesma. Ela não faz referências, ela não continua, não tem cenas dos próximos capítulos, digamos assim. Tem, mas né, é mais complicado do que isso. Em linguagem ornamentada, não é uma linguagem natural, não é uma linguagem... A comédia, que também é em versos, e que também é em coro, e assim por diante, ela às vezes, ela faz versos com linguagem coloquial, com linguagem do dia a dia. Mas no teatro não, é uma linguagem elevada, né? Uma linguagem ornamentada, elevada, e com várias espécies de ornamentos, distribuídos por diversas partes do drama. Bom, esses ornamentos são mais complicados de definir, mas fique por aí. Uma imitação que se efetua não por narrativa, isto é, não é uma contação de história, não é um narrador que conta, depois fez isso, depois fez aquilo, mas mediante os atores, ou seja, a história é contada por atores, né, como no teatro, e que, suscitando terror e piedade, tem por efeito a purificação de tais emoções. Isso aqui é complicadíssimo, é só dor de cabeça, e nós vamos ver isso aqui depois quando a gente estudar o Aristóteles. Bom, o Wilamowitz Moellendorff, que é um dos filósofos do século XIX para o século XX, ele tem uma paráfrase quase, né, dessa definição aí, que é mais real, digamos assim, mais próxima do que é uma tragédia de verdade. Uma tragédia ática é uma peça, uma tragédia ática, porque nós temos tragédias áticas, né, feitas em Atenas, é uma peça que encerra em si mesma uma lenda heróica. Todas as tragédias que nós temos, com exceção dos persas, elas encerram lendas, né, heróicas. Isto é, mitos. São mitos que existem, né, conhecidos já. A gente fala mais sobre isso. Então, as tragédias, pelo menos as tragédias que nós temos, nós sabemos que depois, posteriormente, passaram a existir tragédias com personagens fictícios, mas normalmente as tragédias elas são construídas ao redor de lendas, de mitos, conhecidos pelos gregos. Então, é uma lenda histórica poeticamente retrabalhada em estilo elevado para apresentação por um coro de cidadãos atenienses de 2 ou 3 atores, como parte do culto público no santuário de Dionísio. Vejam que a definição do Wilamowitz, né, de 1889, ela já é extremamente sofisticada ao dizer justamente isso, como parte do culto público no santuário de Dionísio. Né? Ou seja, dentre várias coisas que eram feitas, uma delas era a apresentação dessas peças no santuário de Dionísio, justamente, talvez, né, a causa da associação entre Dionísio e a tragédia. Aqui são algumas imagens de peças, de máscaras de comédia e de tragédia. Então, esse tipo de máscaras que possivelmente eram usadas. Talvez máscaras em couro também, mais moles, mais realistas, né? Mas nós não temos essas máscaras. O que nós temos são essas máscaras de pedra. Essas mais grotescas, por exemplo, teriam sido usadas em comédias, né? Isso aqui já é possivelmente se não me falha a memória, de Orestes, e assim por diante. Bom, é isso, né? Não dá para dizer tudo de uma vez só,
eu vou fazer o upload dessas coisas aqui, e o próximo vídeo eu vou falar sobre o Agamemnon. Então, comecem lendo aí o Agamemnon, as Coéforas e as Eumênides, depois eu vou falar mais sobre isso, e claro, né, todos esses elementos que eu disse aqui, eu vou constantemente retornar a eles, sobretudo aos elementos estruturais da tragédia, né? As características formais da tragédia, o que é cada parte, mostrar para vocês como cada parte acontece no texto. Então, isso aqui é só uma introdução genérica para vocês poderem ler o texto e tentar perceber alguma das coisas que vocês estão lendo. Tá bem? Então, eu vou encerrar aqui a minha gravação. E é isso. Boa noite para vocês.